Boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados pelo Recanto de Luz. É um mês festivo para nós. Nós estamos muito felizes em ver a nossa casa cheia, né? Todos vocês festejando junto conosco. Desde que a gente entrou ali naquele portão, já tinha alguém lá nos aguardando e entrou junto conosco para nos tratar, para nos dar aquilo exatamente que a gente estava necessitando e que veio aqui buscar. Esse mês é um mês muito especial, pois agora, dia 12, no próximo domingo, sem ser amanhã, o Recanto está fazendo 22 anos. Então, acho que nós temos muito que agradecer e comemorar, né? Acho que todos hoje devem ter estranhado que receberam um papelzinho em branco na entrada. Vão dizer, bom, mas não tinha uma mensagem, não tinha nada. Mas porque como nós estamos num mês festivo, também vai ser diferente a nossa dinâmica hoje. Hoje vocês vão poder fazer perguntas, se quiserem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, as moças depois vão passar umas canetinhas para quem não tem. E depois, anonimamente, ninguém precisa se identificar. Mas às vezes a gente tem dúvidas que a gente muitas vezes sai daqui querendo saber e não tem oportunidade. Então hoje é o grande dia. Nós temos o prazer de receber o José Roberto, da Kardecista, que veio nos prestigiar, né? E nós só temos a agradecer por ele estar aqui hoje, para a gente poder comemorar esse aniversário do Recanto. Então, ele faz parte do presente. E se alguém, porventura, quiser presentear o Recanto de Luz, nós estamos, como todos aqui, muitos já fazem, todos os sábados e todas as segundas, que tragam gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, que ajudam a nós nas cestas dos nossos assistidos. Certo? Então, vamos agora fechar nossos olhos, relaxar o máximo que nós pudermos em nossas cadeiras e fazer uma prece por todos nós que aqui nos encontramos nesse momento. Por saúde e equilíbrio, que é o que todos nós aqui precisamos. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes, o quanto esteja ao alcance de suas forças. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a devolvê-las. Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo no próximo, que no próprio burlamento e na própria corrigenda, não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Que assim seja. Então, a partir deste momento, nós teremos a palavra do José Roberto conosco. Ele irá fazer uma introdução do nosso tema de hoje, como todos, eu acho que já sabem de que nós vamos falar, né? Eu acho que todo mundo tem dúvidas. E, dado um tempo, ele vai deixar aberto, quem quiser já ir colocando alguma perguntinha, alguma coisa, que se quiser uma caneta, vai ser colocado para vocês, tá? E aí depois nós recolhemos as perguntas. Obrigada, Zé. Boa noite a todos. É sempre bom estarmos de retorno
a esta instituição, né, que completa seus 22 anos, né, a família Recanto de Luz, que sempre nos acolhe tão bem, amorosamente, e que é um educandário de luz, né, uma escola de almas, né, como nos propõe a espiritualidade superior, né, que nos sintamos acolhidos, assistidos, e parabenizamos a família Recanto de Luz, né, por esse longo tempo que vem colaborando, né, nesses rincões sulinos, ajudando a aclarar a mente de todos nós que necessitamos de renovar os nossos pensamentos, de compreendermos a importância da dimensão espiritual. Bem, o tema, como a Mabel já explicou, né, está aqui na tela, trata-se da família, tema que nos foi proposto, e nós vamos trazer aqui algumas reflexões, né? Esse tema família é um tema muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, da sociedade terrena, tempos que nos parecem sombrios, em função desta instituição primeira, né, a célula primeira da sociedade, que é a família, vem sofrendo todo tipo de violência, de agressões. Apesar da humanidade ter avançado bastante nesses últimos séculos, após nós termos nos libertado dos entraves, das amarras, em que o modelo teológico nos impôs, né, onde a educação estava encerrada nas abadias, em que o clero fazia as suas imposições, ditando as suas normas, e nos dizia o que era certo, o que era errado. Nós, naqueles tempos, não tínhamos nem a oportunidade de buscarmos algo mais substancial em termos de esclarecimento para renovar o pensamento, porque até o que nós tínhamos que ler era imposto. A igreja nos conduzia conforme o seu entendimento do que ela achava que era correto em termos teológicos. Era tudo determinado pela divindade na visão da igreja, né, da sua forma de nos conduzir. E no momento em que um punhado de homens reencarna na Terra com uma missão especialíssima de dar um novo sentido, um novo horizonte mental para a humanidade, de libertar, na verdade, as nossas consciências dessas amarras do clero, esses homens, chamados enciclopedistas ou iluministas, de iluminare, que ilumina a mente, a razão, promoveram um corte, né, nesse cordão umbilical que nos prendia a esse estado de subserviência. E a mente liberta de todos esses entraves igrejeiros pôde seguir a sua caminhada, em que o homem passou a ser o centro da vida. E nós conhecemos aquelas figurinhas, né, aquele desenho que a gente vê nos livros de história, do homem com as mãos abertas, em diferentes posições, rotações, né, significando exatamente essa asa que alça voo em direção ao infinito, sublimado pela razão. Esse ser pensante, que foi libertado pelos iluministas,
os quais perceberam que o homem era senhor de si e que poderia ser responsável pela sua caminhada, pelo que a sua inteligência poderia dizer e orientar a respeito das suas escolhas, acaba, num determinado momento, sofrendo alguns tropeços. Essa razão substancial, ela se instrumentaliza até um certo momento, e essa instrumentalização, ela se dá dos interesses que o homem buscou. O homem resolveu substituir aquele Deus teológico que até então nós tínhamos até o século XVIII, e substituiu por um Deus que hoje se exprime na figura de um importante líder impresso num papelzinho com alguns números e ao qual nós movimentamos todas as nossas forças, morremos por ele, trabalhamos por ele, nos matamos, chamado dinheiro. Tá? E aquela figura daquelas pessoas importantes de cada nação que estão estampadas nesses papeizinhos passaram a ser mais importantes. E o homem que até então era escravizado se liberta dessa escravidão, mas se torna servo até hoje dessa escolha, servo do dinheiro. E aí isso tem influenciado sobremaneira o nosso sentido de família. As famílias vêm se desestruturando em função desse materialismo exacerbado. Vejamos que nesse salto quântico tecnológico que o homem deu a partir de então, daquele período, e no qual nós mergulhamos numa verdadeira era cibernética hoje, ninguém vive mais sem a tecnologia. Nós, quando estamos reunidos com os nossos pares em casa, cada um está conectado no seu aparelhinho, em tempo instantâneo, com o mundo todo. E nos tornamos dependentes desse aparelho. Não conversamos com os nossos filhos, não dialogamos com o nosso cônjuge. As coisas se complicaram e vêm se complicando. Essa família, ela vem se desestruturando em função desses interesses materiais, da preponderância do dinheiro, do materialismo, valores econômicos. Entramos num funil de consumismo violento e somos bombardeados diuturnamente pelas mídias, nos convidando à vida dos prazeres e das facilidades. E então, parece uma rota de colisão. Aquela família que hoje nos traz saudades aos mais velhos, né? Que ainda lembram da família reunida nos fins de semana, no final da tarde, para nós gaúchos tomando chimarrão, comendo um bolo de milho, ou sentado na frente de suas casas, um tempo que ainda dava para sentar, sem medo nenhum de ser assaltado, né? As famílias trocavam informações, tinham um diálogo, e que isso só se vê hoje como imagens literárias, nos romances, nos filmes, de um tempo que parece que não volta mais, pelo menos por enquanto. Mas como somos espíritas,
somos otimistas e sabemos que estamos, sim, avançando. Esse momento que parece ser de total derrocada é, na verdade, aquele chamamento em que nós temos que rever as nossas posições, revermos as nossas ações, qual o caminho queremos seguir e, a partir daí, resgatarmos a família. O mundo há de ser melhor e vai ser melhor. Só depende de nós. Então é nesse sentido que nós vamos refletir um pouco aqui a respeito da família. Deu o tilt aqui. Travou. Enquanto nós aguardamos a tecnologia colaborar conosco, vamos pensar, né, que caminhos nós devemos tomar para que a gente possa resgatar aquele sentido de família que nós perdemos no nosso pretérito. O que devemos fazer? Será que há esperança de um novo tempo? Como é que podemos fazer? Qual é a minha responsabilidade como membro da minha família? Como esposo, esposa, como pais, como filhos? Em relação aos demais parentes, a parentela, o que é que devemos fazer? Qual estrada a seguir? Apesar de tantos caminhos que nos são oferecidos e que muitas vezes esses caminhos nos representam algumas surpresas amargas. Não são caminhos claros, iluminados. Às vezes tomamos um atalho e a vida nos surpreende logo ali adiante com algo que nos infelicita, por uma decisão equivocada. Herculano Pires, um dos grandes filósofos do Espiritismo, já desencarnados, que escreveu muitas obras importantíssimas. Aliás, segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, e entre tantas obras, eu indico uma, O Espírito e o Tempo, que foi eleita a 7ª melhor obra do século XX. O Herculano nos fala em relação aos caminhos que devemos tomar, que a melhor escolha é o caminho do meio. Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Que a gente saiba refletir, que a gente saiba nos posicionarmos diante dessas facilidades que a vida nos oferece e que muitas vezes são armadilhas que nos surpreende trazendo infortúnios, dificuldades, especialmente para as nossas famílias.
Então, vejamos esse conceito, né? A mensagem sobre família nós encontramos num opúsculo que foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 2017, com o tema exatamente família, aperte mais esses laços, que era uma proposta, estão 45 páginas, né, desse opúsculo, e que visa exatamente nos convidar, né, para que essa família, que parece que está desnorteada, sem saber que caminhos tomar, que ela se refaça, que ela revise os seus caminhos e realmente comece a apertar os laços que foram afrouxados ao longo do tempo. Então, a palavra família, ela reaviva em nós as sensações de segurança, aconchego, né? Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. A família é aquele cadinho que, quando a família é bem estruturada, nós retemperamos as nossas forças quando retornamos ao ambiente doméstico depois das lutas do nosso cotidiano. Retornar para casa depois da nossa labuta, do trabalho profissional à tardinha, é muito bom, quando esse ambiente doméstico é bem estruturado. Quando nós nos sentimos bem, porque tem muitas famílias, muitos lares, que não são tão bons assim. A energia que veicula, às vezes, em determinados lares, são energias pestilentas, nocivas, que trazem mal-estar para os seus pares. O que é família, então, na ótica espírita? Rodolfo Caligares, na obra As Leis Morais, vai nos dizer que é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. Essa é a finalidade. Por isso que a família é a célula primeira da sociedade. Como nos diz Joana de Ângeles, sob o nosso telhado, quando as coisas não vão bem, como é que nós podemos querer almejar a paz do mundo? Fica difícil. Então, nós precisamos rever as nossas posições. E aí a gente precisa compreender pela ótica espírita, entender esse sentido de família, que parece que nos dias de hoje se complicou, né? A importância dos laços de família, as espécies de família, os tipos de família, a simpatia ou antipatia que se estabelece entre os membros da família. O porquê das dificuldades à luz da reencarnação. As espécies de família. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, os amigos espirituais, através de Kardec, nos dizem que há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras se perpetuam no espaço quando retornamos ao mundo espiritual. São duradouras, são as famílias espirituais. A afeição, uma vez construída, ela se mantém pelo infinito.
As que são construídas pelos laços corporais, elas muitas vezes se desfazem nessa mesma vida física, porque os interesses são outros. Os movimentos que se fazem no tabuleiro da vida são interesses imediatos, mesquinhos, por escolhas mercantilistas do dinheiro, por interesses da beleza, por atrativos sexuais. A história da sociedade humana, ela está recheada desses exemplos, especialmente naquelas famílias ditas nobres, nos períodos imperiais que governavam o mundo em diferentes nações. Esses interesses eram arranjados pelas famílias em função do poder temporal, das questões políticas. Eram arranjos políticos. E, geralmente, a infelicidade acompanhava os lares desses irmãos. E não nos faltam materiais, mensagens que nós encontramos na literatura espírita, na literatura mediúnica, falando, relatando desses exemplos, desses tempos idos, do que esses irmãos encontraram ao retornar ao mundo espiritual, das suas dificuldades no âmbito da família, em função dos desajustes e dos interesses que movimentavam as suas buscas. Conceitos, é preciso a gente entender uma coisa. Lá em Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel nos fala sobre família e parentela, que para ele são conceitos diferentes. A família, segundo Emmanuel, é o símbolo dos laços eternos do amor, algo que ainda nós não compreendemos. Nós ainda não entendemos o verdadeiro sentido da família. A parentela, ao contrário, ela significa aquele cadinho de lutas que por vezes são complicadas, acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família, segundo Emmanuel, não seria a parentela, mas a parentela, ela vai um dia se converter nas expressões mais puras da família. É um processo. Nós todos somos seres em construto. Estamos em construção. Somos seres inacabados. Por via de consequência, o espaço aonde nós encontramos as condições ideais para nos construirmos é a família. O nosso primeiro educandário, aonde nós moldamos os nossos caracteres, aonde nós aprendemos a amar o nosso semelhante. E vejamos a sabedoria divina, que do ponto de vista pedagógico, tenta nos ensinar a ideia de amor universal. Mas como nós não temos capacidade de apreender, de compreender que esse amor é universal, nos permite estagiar em diferentes instâncias dentro da família e do círculo de relações, aprendendo sobre o amor. O amor entre marido e mulher, o amor entre pais e filhos, o amor entre amigos. Vejamos quantas instâncias para que a gente possa aprender o verdadeiro sentido do amor universal. Jesus, o sublime pedagogo, o educador por excelência, nos deu o exemplo do que era esse amor universal. Quando Maria de Magdala o procura, que estava encantada com ele como mulher,
o que Jesus faz? Ele explica a ela que não poderia, né, atender aos seus desejos, porque a sua missão, a sua tarefa era outra. Um ser crístico como Jesus jamais conseguiria compartimentar esse amor de forma exclusiva para uma pessoa, porque era já um amor sublimado universal. É esse caminho que cada um de nós está fazendo, na busca da sublimação desse amor, para que um dia nos tornemos essa família universal. Por enquanto, a parentela é na terra, é consanguínea. Os tipos de famílias que nós encontramos, o Martins Peralva nos apresenta na obra Estudando a Mediunidade, quando ele está falando da importância, eles pegam um caso específico que ele está estudando o problema da mediunidade de 2 personagens que aparecem na obra, e ele vai falar, então, classificar em 5 tipos esse relacionamento entre os cônjuges, o casamento, que é a base da família. Aquela família que se forma, os cônjuges, de forma acidental, que é o mais comum na Terra. Aqui isso que eu falava há pouco, desses príncipes, reis, né, dessas personagens, que fazem as suas escolhas equivocadas por interesses materiais, interesses de poder, né? E é o que mais a gente vê. A televisão nos mostra toda hora, né, desses casamentos acidentais e que se desfazem tão logo passe o interesse, ou logo que começam a conviver, as dificuldades vêm, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. O mal predomina. A dor é uma necessidade de aprendizado. Somos todos devidos aos outros. Então, logo, esse tipo de relação acidental não pode durar, né? O outro tipo é o provacional, que é o característico deste planeta. É a disciplina na qual nós estamos matriculados, né, nessa escola, que nós estamos aprendendo. As relações familiares, elas são provacionais. E o casamento é esse instituto primeiro, aonde isso se manifesta. Nesse casamento provacional, Deus é tão bom que o processo de organização para que a proposta, ao reencarnarmos, trazemos no nosso projeto de vida, possa dar certo, é preparado no mundo espiritual, com a ajuda dos benfeitores, aonde aqueles seres que estão ali com dificuldades, muitas vezes com contendas de vidas passadas, são reunidos, o grupo, para fazer os acertos e a preparação para mergulharem na carne. Cada um ao seu tempo, mas com todo o amparo, a ajuda, o socorro da espiritualidade, as peças vão sendo movimentadas para que dê certo. Para que dê certo ao chegarem ao mundo físico. Um outro tipo de casamento é o sacrificial. Esse não é para qualquer um. E a gente conhece exemplos, tenho certeza que a gente conhece na Terra. Aquele tipo de casamento em que o companheiro ou a companheira, né, seguram a peteca mesmo, né? Às vezes o outro par é o mais complicado, difícil. E na literatura mediúnica nós temos um exemplo lindíssimo. Na obra Renúncia, o espírito Alcione, que estava morando num planeta elevadíssimo de um outro sistema, aonde os moradores daquele planeta são espíritos evoluídos, intelectual e moralmente. Mas ela tinha
um afeto do seu coração aqui na Terra, um afeto muito caro, que ainda estava aqui na Terra estacionado. Se deixou chumbar. Em pleno século XVI, imagine, esse espírito reencarna. Primeiro, ela foi orientada pelos seus benfeitores espirituais no mundo em que ela se encontrava, que não fizesse aquela loucura de reencarnar, porque havia o risco dela ficar aqui. Vejamos, não há retrocesso na vida, mas podemos ficar estacionados. Havia um risco dela se perder. Ela insistiu e obteve autorização. Reencarnou. E quem lê a obra, que eu vou deixar com vocês com gostinho de quero mais de ler, né? Vocês leiam, porque é lindíssima a história. A gente começa a ler e nas suas mais de 500 páginas a gente quer chegar lá no final para ver a história. Ela consegue fazer o seu trabalho e não se deixa arrastar pelos interesses mundanos. Consegue vencer. Aquilo que ela se propôs de dar um sentido na vida daquele companheiro que estava vivenciando a sua experiência terrena na igreja, num período difícil, né? Ela consegue dar o recado. Um outro tipo de casamento, aquele que é afins, né? Que é por afinidade superior. São raríssimos na Terra, mas existem. Famílias que tudo flui numa paz, numa harmonia. São espíritos simpáticos, como nós vamos ver daqui a pouco o que é espírito simpático, né? Que tudo flui, já tem algo construído, né? Eles vibram em faixas mais elevadas. Há uma harmonia no ambiente doméstico. São exemplos que estão para nós. E existe as famílias transcendentais. Essa sim é raríssima, mas nós temos um exemplo. O senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec e a dona Amélie Baudet, a sua esposa. Espíritos altamente evoluídos que reencarnaram em missão. Quando um desses, nos diz Emmanuel, que quando um desses espíritos reencarna em missão na Terra ou em qualquer outro planeta, o seu par, no mundo espiritual, aceita com todo o amor e fica de lá colaborando, ajudando para que a empreitada tenha êxito. Amélie foi aquela companheira amiga de Kardec. Esses espíritos, eles têm todo o amparo em função da tarefa que era missionária do Kardec, na preparação, nos mínimos detalhes, para sustentar. Geralmente são espíritos que trazem uma proposta de trabalho coletiva para a humanidade. Não é simplesmente por prazer, vamos lá reencarnar na Terra, viver o nosso momento lá na praia, no cassino. Não, não é isso. Né? É numa missão, numa tarefa. Tá? Bom, sobre as simpatias e antipatias. Espíritos simpáticos são aqueles que estão unidos por relações anteriores, que se expressam por sua afeição durante a vida terrena. E logo, a antipatia é o contrário, né? É aqueles que se traduzem por um antagonismo na Terra. São espíritos que tiveram conflitos no passado e quando se reencontram, né, faz até uma prece, mas que ele não venha ficar na minha frente, né? Não fique na minha volta. Longe de mim, eu perdoo, mas ele lá no mundo dele, eu no meu. Né? Então é difícil. A reencarnação, pessoal, é a única forma de nós explicarmos todos esses antagonismos e explicarmos as dificuldades que as famílias passam. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai dizer que o conhecimento da reencarnação, ela exerce encargo de importância por trazer aos interessados no campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam
mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão e serenidade, paz e amor. É o que mais está faltando para nós, né? A gente já até está entendendo aqui como espírita a importância da reencarnação, que a justiça se faz dessa forma, que devemos, às vezes, aceitar o outro com todas as dificuldades, né? Tolerar certos rancinhos dentro de casa, na família, né? Mas ainda compreender com serenidade, com amor e paz, está longe, né? Mas a gente está aprendendo, né? Muitas vezes, uma família que seguiu o seu curso normalmente, sem sobressaltos, passa a apresentar problemas. A família está indo bem, está tranquila. Daqui a pouco, a gente vê muito isso. Às vezes, uma família em que o casal está casado há 15, 20, 25 anos. Daqui a pouco, desentendimentos, incompreensão, crises financeiras, doenças, né? Acabam acirrando os ânimos, né? E que gera conflitos traumáticos para todos. É nessa hora que nós vamos realmente dar o testemunho se estamos entendendo a missão, a tarefa, especialmente como espíritas. Na hora em que o espinhozinho, aquele que toca o nosso calcanhar, né, que a gente vai ver se realmente a gente está preparado. Porque até então, quando fluía tudo bem, quando temos um bom emprego, né, um bom trabalho, a vida tranquila, tudo bem. Mas quando chega uma doença que afeta e que o outro tem que ficar à volta cuidando, né, diminuindo o seu tempo de sono, né, tem que ficar na volta do companheiro, da companheira cuidando. Quando começa, por exemplo, uma crise financeira, e o que seria das crises se não fossem as benditas crises para nos ensinar a aprender? A crise é a antessala das renovações, das nossas mudanças de comportamento. A crise, ela é salutar, nos tira da zona de conforto, do comodismo, e na família é uma aprovação nesse momento. Emmanuel nos ensina, através da psicografia do Chico, de modo geral, nas leis do destino. Olha bem, às vezes aquele companheiro complicado em casa, o marido faltoso, é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E a esposa desequilibrada, pergunta Emmanuel, é aquela mulher que certa feita relegamos à necessidade e à viciação. E quem são os filhos problemas? São aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Respondemos por todos os desacertos da vida. Nós sabemos, né, como espíritos estudiosos, que não cai um fio de cabelo que não esteja contado. Pela lei de ação e reação, qualquer afastamento da lei, qualquer embate, né, que a gente tenha nesse sentido, desvio de conduta, nós respondemos. Se causamos conflitos, dor para o companheiro, para a companheira, para os nossos irmãos que estão à nossa volta, nós vamos responder. E vamos nos encontrar no palco da vida em um novo cenário, né? Vamos nos reencontrar, não resta dúvida, né? Muitas vezes, aliás, agora há poucos dias eu vi uma historinha da pessoa que tinha tirado todo o dinheiro, acho que está no livro no Revista Espírita, acho, se não me engano, de 1858, né? Que a pessoa tirou o dinheiro, volta a reencarnar, né? Na verdade, assim, a pessoa, um jovem, assassinou um senhor já de idade que tinha muito dinheiro, tá? Tinha muito dinheiro. Eu disse assim, mas eu sou jovem, esse homem aí está no final da vida, planejou, assassinou, pegou o dinheiro, foi embora para bem longe, investiu o dinheiro, construiu uma família, se namorou de uma moça,
e conta os benfeitores espirituais que desde o momento que ele tira a vida do Senhor, uma massa espessa, escura, passou a seguir. Ele estruturou a família, a jovem fica grávida. Quem era o filho que reencarnou? O homem que ele tirou a vida. Reencarna para receber a herança da onde ele ficou, o dinheiro, devolvendo. Então, a família é esse lugar, esse espaço de renovação das nossas forças. Em toda ocasião, há a possibilidade de transformar o desafeto em afeto, a ingratidão em gratidão, o desamor em amor e a incompreensão em compreensão. Só depende de nós, do nosso esforço, de entender os que estão à nossa volta. Constelação familiar, psicografia do Divaldo, diz Joana de Ângeles. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. A sociedade que nós queremos, a paz do mundo. Não adianta levantarmos bandeiras, né, nos movimentos sociais, paz pelo mundo, que termine a guerra. Meu coração não está em paz. Dentro da minha família, comigo mesmo, não dá. Nasce em nós primeiro. Né? Então, esse era o tema de hoje. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Então, vamos lá. Agora é contigo. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Por que sonhar com pessoas que já partiram? Olha, faz parte da nossa condição de vida, né? Nós todos, durante o sono, a gente se desprende do corpo e vivenciamos. O mundo espiritual é um mundo real, né? A Terra é uma cópia do mundo espiritual. Então, a vida continua no outro lado. O sono é um momento em que retemperamos as nossas forças, né? Nós aurimos novas energias no mundo espiritual, temos contatos com amigos, com familiares e às vezes com desafetos, né? Tem esses encontros. E aí os sonhos é para marcar, né, na nossa mente, na nossa consciência, aquele momento que nós tivemos de diálogo lá no mundo espiritual. Retornamos ao corpo físico, trazendo pequenas lembranças desse contato. São muitas vezes, quase sempre educativas, são de orientações. Só depende de qual é o caminho, o que me vincula àqueles grupos que eu me relaciono no mundo espiritual. Daí a importância da prece, da gente fazer a prece antes de dormirmos. O homem procura sempre alguém que o dirige. Me ajuda a ler? Isso que eu fiz uma disciplina para que oriente. E isso mesmo após o iluminismo. Continua ocorrendo. Será que sabemos algum dia a trilha a sós? Nós sempre precisamos de orientação, né? Sempre precisamos da ajuda uns dos outros, né? A nossa caminhada, a nossa ascensão espiritual, né, ela é solitária, depende do esforço de cada um, né? Mas nas nossas caminhadas terrenas, nas nossas trilhas, sempre vamos encontrar mãos amigas dos dois lados da vida, que nos vão dar o suporte, a orientação e o esclarecimento. Mesmo que a gente possa ter se perdido em algum momento, nós não podemos esquecer que não estamos sós. Nunca estamos desamparados. Mesmo que a gente insista em tomar caminho equivocado, alguém do outro lado, alguém que nos apadrinhou a reencarnação, está lá esperando o momento que a decisão é minha, do caminho que eu quero fazer, se eu estou cansado daquele sofrimento. E ajuda, o socorro vem. Por que nosso filho
nos repele tanto? Eu acho que fizemos nossa parte, demos estudo para ele, hoje ele é doutor em História, acho que é, porque tanto repúdio. Não, pergunta se é kármico. Olha, aquilo que a gente sabe, né? As nossas famílias são formadas, muitas vezes, na maioria, por irmãos em que um ou outro é devedor ou algoz, né? São, às vezes, irmãos que a gente teve conflitos no passado e a bendita reencarnação nos coloca frente a frente para que a gente possa se reajustar. Trazemos, concordamos antes de reencarnar, fizemos o acerto e, num determinado momento, instintivamente, embora, né, a oportunidade redentora da reencarnação e do esquecimento daqueles conflitos, instintivamente vai aflorar alguma coisa de antipatia. E aí as dificuldades de reajuste. O que a gente tem que fazer? Não perder a esperança. Aí algo fundamental para que a gente comece a mudar esse quadro. O evangelho a gente fazer em casa, as preces. Aprendermos efetivamente a fazer do nosso ambiente doméstico um ambiente onde o evangelho, onde Jesus faça morada em nosso lar. A doutrina espírita tem aqui a casa, tenho certeza, vocês podem procurar depois, orientações de como fazer o evangelho, pelo menos uma vez na semana, 15 minutinhos. É um santo remédio, funciona. Especialmente quem trabalha em atividade mediúnica, eu digo isso por experiência de causa, né? Que tem o hábito de fazer o evangelho e pude presenciar muitas vezes irmãozinhos que passaram pelo momento do evangelho da prece e que dizem, ó, estou incomodado com as tuas preces, porque está dando certo, está funcionando. É para nós? Não, fica mais... Eu queria saber se existe um limite máximo de reencarnação. Sim, a nossa vontade em querer se melhorar é o nosso limite, né? Se a gente insistir ficar de férias, né, numa colônia de férias, né, brincando aqui na Terra, vai ser infinito. Olha, só para dar um exemplo, muitos espíritos, né, a gente sabe que no mundo tudo é solidário no universo. Todos os seres estão conectados numa grande teia chamada vida. Todos nós, né? Inclusive os planetas. Tudo é solidário na vida. Na origem do nosso planeta, vieram seres para formar as primeiras sociedades, ajudar os autóctonos que estavam aqui, irmãos de um outro sistema, do sistema de Capela. Os primeiros formaram civilização egípcia, os hindus, que é a raça ariana, os judeus. Muitos dessa primeira leva já retornaram aos seus planetas, cumpriram o seu papel. Mas muitos continuaram errando e vão migrar novamente para outro planeta. Vão migrar. Tá? Nós temos exemplos aqui, inclusive na literatura mediúnica. Né? Tem um que é responsável por uma grande guerra mundial, que era um capelino. E talvez esteja voltando. Né? Então a gente pode voltar e a reencarnação vai continuar até que a gente um dia se dê por conta. Não se preocupe com o aluguel. Não falta morada para nós. Se a gente olhar para o espaço, está cheio de estrelinhas cintilantes, cada um é um planeta. Quando não esgotar a capacidade de reencarnar aqui do planeta para nós, tem um ou outro melhorzinho. Vamos para outra morada. Lá são mais milhares de reencarnações, assim vão indo. Até que um dia a gente está com asinha, não falta combustível para a gente voar. Né? Pode um filho ter como missão salvar seu pai ou sua mãe? Sim, sim, com certeza. Muitas vezes na família, alguém reencarna. Nós falamos aqui do tipo né, de casamento, dos casamentos, né? E não é só no casamento. Os demais familiares, né, um filho, pode vir com uma tarefa especial, alguém
já que possui os cabedais morais necessários que tem para ajudar os pais que talvez tenham falhado, ele mesmo foi responsável em algum momento, ou ele vem como missão para ajudar o pai e a mãe, seja em coisas materiais, seja nas questões espirituais, morais, ajudar, dando exemplo, colaborando. Alguém que foi socorrido em outra vida e se sente devedor, volta novamente ao palco da vida para devolver, fazer alguma coisa. Falar sobre família espiritual e família carnal. Então, comentamos aqui dos dois tipos, né, as duas espécies de família, ela era nesse sentido. Né? A família carnal, a consanguínea, ela é necessária, ela é característica de um mundo físico, de um mundo especialmente como o nosso, que é de provas e expiações. Ela é uma forma pedagógica de nós evoluirmos. Nós só progredimos quando reencarnamos na Terra, quando nós estamos no mundo físico. No mundo espiritual, o progresso é relativo. Lá nós estagiamos. A gente vem fazer o treinamento aqui na Terra. E aí, é evidente que essa família consanguínea nem sempre é perfeita. Ela tem muitos conflitos, tem às vezes desajustes, às vezes tem dificuldades de seguir em frente, mas a família espiritual, geralmente ela forma, né, os seus grupos familiares por afinidade. Né? Os diferentes níveis espirituais acima da Terra, que formam as suas comunidades, os seus grupos, são grupos familiares que têm laços de afeição conforme o nível vibratório que cada um se encontra. Tá? Tem do mais inferior, do mais próximo à Terra, até os espíritos elevados. Qual o menor tempo em que um desencarnado pode reencarnar? É muito relativo, mas não nos falta também orientações na literatura espírita, na literatura mediúnica. Né? Aliás, depende de cada um do seu tempo, do que está programado. Mas, só para ajudar vocês a lembrarem um episódio, o próprio Kardec, quando o Espírito Verdade falou para ele, se não me engano foi o Verdade, foi Erasto, acho que foi o Espírito Verdade, que ele tinha que cumprir o trabalho dele, que ele estava acelerando, ele queria fazer mais coisas, finalizar o trabalho, estava angustiado, e o Espírito Verdade diz para ele assim, ó, calma, tu ainda tem que voltar para concluir a obra, que ele ia voltar, tá? Para completar. Aí ele faz um cálculo, está lá em Obras Póstumas, ele faz um cálculo ali, né, porque ele desencarna em 1869, ele recebeu essa informação pouquinho tempo, 3 anos, sei quanto antes, fez um cálculo, se eu desencarnar agora, né, o tempo que eu ficar no mundo espiritual, até eu retornar, tiver a idade de fazer, ele fez uns cálculos que no início isso dava mais ou menos 30 e poucos anos, mais o tempo que ele teria de começar a produzir. Ele calculou que nas primeiras décadas do século XX ele estaria de volta. Isso dava mais ou menos 30, 40 anos. Tá? 30 e poucos, 40 anos. Foi um cálculo que ele fez. Né? Se o espírito é elevado, em missão, que tem a tarefa, ele pode desencarnar e rapidamente ficar pouco tempo e já retornar, né? Se for necessário. Que, aliás, surgiu muitas discussões no movimento de que Kardec seria, o que Chico seria Kardec. Né? Mas é uma tese, não, isso aqui não importa para nós. Todos os membros da nossa família tiveram ligação no passado? Ah, sim. Todos nós temos ligação. Seja ela ligação positiva ou negativa. Né? O amor nos imanta, nos une, nos atrai. Mas o ódio também. Quando uma família está desestruturada, que ela tem dificuldade de relacionamento, né? Isso é a prova de que aquela família, ela teve problemas no passado, ela teve vínculo, né? E esse vínculo, pela lei de ação e reação, é que permite elas estarem hoje juntas. Né? Como acontece a escolha do espírito ao lar que irá reencarnar?
Tudo depende, na verdade, a espiritualidade, ela programa e vai analisar o que é melhor para o espírito, né? Em termos de resgate. Daqui a pouco eu devo para 200 pessoas, né, dívidas morais, e a espiritualidade vai dizer assim, olha, Zé Roberto, é melhor tu reencarnar agora nesse grupo, vai cruzar 10 na tua frente, na tua família. Né? Então tu reencarna com essa, recebe 5 filhos, 6, né? Melhora. Né? Um outro exemplo que eu posso trazer. A responsável pela noite de São Bartolomeu, quem já leu o livro do Rochester, A Noite de São Bartolomeu aí? Ninguém? Um romance histórico? A Catarina de Médicis, né, que é uma das responsáveis na noite no dia do casamento da sua filha, né, com um luterano, não esqueça que o século XVI, 1520 e poucos, foi exatamente no período em que foi o auge da reforma protestante, né, o calvinismo, o luteranismo, né, depois Henrique VIII com o protestantismo, e a Alemanha foi o berço do luteranismo. Né? Então, a maioria da Alemanha era luterana, e até hoje. Né? E um comandante militar, que os luteranos eram os protestantes naquela época, apelidados de huguenotes, era um nome pejorativo. E a filha dela ia casar com um comandante militar alemão que era protestante. E ela planejou, com a ajuda de uma outra amiga, que foi, na verdade, a mentora e mais alguns oficiais, a noite de São Bartolomeu. No dia do casamento, se não me engano, era 1524, a noite de 20 e poucos, de agosto de 1524, ela, no dia do casamento, planejou uma matança dos convidados. Matou. Foram 3.000 pessoas assassinadas. 3.000 pessoas na noite. Ficou conhecida como a Noite de São Bartolomeu. Ela e todos os responsáveis reencarnam no Brasil, em Minas Gerais, perto do Chico Xavier, lá na volta, tiveram contato, é o Chico quem conta isso, né, fala, reencarnou como espírita, ela trouxe 7 filhos daqueles envolvidos, 7 daqueles os cabeças articuladores, como filhos. Todos tiveram morte trágica. Todos tiveram. A mãe assistiu os filhos encarnar de forma trágica. Então, vejam como é que funciona. Né? O espírito reencarna, às vezes, é obrigado em função dessa lei de ação e reação, né? Os envolvidos no conflito, e aí vem para esse reajuste. Tá? Mas essa... Porque, às vezes, não nos sentimos parte da família. É exatamente isso que a gente vinha falando. Ele é estranho, né? A pessoa é estranha no ambiente familiar, porque ela não tem vínculo com aquele grupo ali. Ela está ali para um resgate, aprender a amar. A importância dos pais na educação dos filhos. Em formar o caráter, em ajudar aquele espírito que eu fui responsável, né, pela falência moral no passado, em ajudar ele a se reajustar. Como ele não tem vínculo, né, e aí o esforço e a importância hoje do evangelho, da prece, de nós nos evangelizarmos, nos espiritualizarmos, para a gente vencer essas diferenças, essas dificuldades, da pessoa se sentir deslocado no seu ambiente doméstico. Aprender. E a gente vai um dia construir o amor. Se o amor vai ser universal, todos nós vamos nos aproximar. Ah, sim. Parabéns ao expositor de hoje pelo tema, um dos mais importantes da humanidade. Mereceu a nossa atenção. Obrigado, é um tema palpitante mesmo para todos nós. Né? Acho que não temos muito a dizer, né? E também vem um recadinho que é para mim, não é para ele, né? É uma pessoa que pergunta que como ela pode ajudar a casa financeiramente, né? Claro que a gente sabe que não podemos ignorar que nós vivemos num mundo terreno onde nós necessitamos disso.
Tem uma caixinha lá atrás, ó, tipo um caninho assim, ó. Acho que aquele é um cinza, atrás desse senhor. Ali a gente deposita. Muitas pessoas chegam aqui, às vezes, que não são sócios da nossa casa e resolvem colocar alguma coisa ali. Se quiserem fazer diretamente para nós, não tem problema nenhum, em segredo, não existe problema. Agradeço muito a pessoa que se dispôs a fazer isso. O Recanto está sempre necessitando, pois nós vivemos de colaborações. Agradeço bastante. Bom, acho que o que a gente tem que fazer hoje é só agradecer, né? Porque quanta bagagem estamos levando para casa para reflexões. Quantos alertas nos foi acendido essa noite? Impossível que nós aqui não tenhamos se encaixado em alguma situação que o Zé Roberto falou. Eu acho que a gente tem que ter muita gratidão. Agradecer muito por essa oportunidade que tivemos de ter ele hoje aqui. E que ele volte várias vezes. Toda vez que ele é convidado, ele sempre se dispõe a vir. Então, agora nós vamos fazer uma prece por todos aqueles que nós trazemos os nomes e colocamos ali nas caixinhas, encarnados ou desencarnados, ou por aqueles que, nesse momento, nós sabemos que estão necessitando. E não precisamos colocar nenhum papel ali, basta que a gente se ligue nesta pessoa que ela vai receber. Então, se quiserem fechar os olhos e se conectarem, lembrem-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa e mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo, sublime que você agora apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar. O arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Isso quem nos diz é o André Luiz. Então, agora que continuemos assim em silêncio, tranquilos, e todos aqueles que quiserem receber o passe vão ser chamados pelos nossos recepcionistas. Podem passar os passistas.